madames, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre viagem. Eu resolvi fazer uma tag. Na verdade, não vai ser só uma tag, vão ser duas tags juntas em um vídeo só. Porque vejam bem, vocês estavam me pedindo pra gravar uma tag sobre viagem. E aí eu fui fazer meu dever de casa e pesquisar na internet quais eram as perguntas dessa tag. E acabou que eu achei dois tipos diferentes de tag. Aí eu joguei lá no Facebook, na página do blog, uma interativa perguntando qual das duas as madames preferiam que eu respondesse. E quem respondeu sugeriu que eu juntasse as duas em um vídeo só, porque algumas tinham as perguntas que na outra não tinha. E enfim, pra não sacrificar uma tag em nome da outra, a gente resolveu fazer tudo junto. Eu espero que vocês gostem, então vamos bater um papo sobre viagem. Eu vou começar com a tag Wanderlust, que eu vi no blog da Nina, que a primeira pergunta é: qual o seu carimbo de passaporte mais queridinho? Gente, não tem pergunta mais a minha cara do que essa, porque uma vez eu fiz uma viagem de trem de Paris pra Londres e é um carimbo lindo, e toda vez que eu vou viajar eu mostro com muito orgulho, porque é um carimbo muito fofo. Olha aqui, que coisa mais linda! Esse trenzinho aqui. Gente, é fofo ou não é? Pergunta 2. Você sabe de cor o número do seu passaporte? Não. 3. Qual o seu método preferido de viajar? Avião, carro ou trem? Adoro viajar de avião, eu acho mais confortável, mais prático. Não gosto de viajar de carro, mas essa experiência de ter viajado de trem, e na verdade também fiz outra viagem entre Valência, que é a cidade onde eu fiz intercâmbio, e Barcelona, na Espanha, também de trem. E eu amei, eu achei super prático também. E sei lá, diferente, eu gosto muito. Gostei muito de viajar de trem, mas aqui no dia a dia acaba que eu viajo mais de avião. E em relação a ônibus e a carro, com certeza eu prefiro avião, acho mais seguro. 4. 3 itens essenciais para viagem. Uma boa mala de mão, e nessa mala de mão eu coloco todas as coisas que de fato têm valor, ou seja, as minhas bolsas, se eu tiver alguma joia para viajar, enfim, uma muda de roupa e o mínimo de maquiagem, minha câmera, enfim, computador. O primeiro item engloba tudo isso, que é uma boa mala de mão. Segundo item essencial, é bem recente na minha vida, que é aqueles travesseirinhos Fon. Eu comprei o da Fon, que eu acho maravilhoso. E eu tinha um pouco de preconceito porque eu achava que eu ia ficar com a cabeça meio torta. Mas, gente, aquilo é vida. Ainda mais nesses tempos que as pessoas reduzem cada vez mais o espaço das cadeiras. Viajar com um travesseirinho daquele é o céu. E 3. Um item essencial de viagem: boas companhias, porque ninguém merece viajar com gente chata. Ou às vezes não é nem com gente chata, mas gente com vontades completamente diferentes da sua. Isso é bem chato, porque você tem que ficar conciliando, enfim, e acaba que fica uma viagem frustrada, assim, porque você, enfim, viajar é sempre bom, mas você não fez tudo o que queria, nem da forma que queria. Então, viajar com pessoas legais e que combinem com o seu estilo de viagem é um item essencial de viagem. 5. Hostel ou hotel? Eu já fiquei em hostel, e foi uma experiência super tranquila. Foi em Paris com 3 amigas. Foi tranquilaço, a gente teve histórias pra contar, enfim, mas nada desesperador. Mas eu prefiro hotel, um banho quentinho, uma cama folgada cheia de travesseiro. 6. Você gosta de repetir os lugares que já visitou ou prefere explorar novos lugares? Gente, eu amo viajar, então para lugares novos ou para os lugares que eu já conheci, eu amo do mesmo jeito. Mas claro que a minha lista de lugares para conhecer ainda é infinitamente maior do que a lista de lugares que eu desejo voltar. Então, atualmente eu ando preferindo ir para lugares que ou eu não conheço, ou que tem muito tempo que eu não vou. Site de viagem preferido. Eu amo Viagem na Viagem, de Ricardo Freire. Eu acho que ele tem dicas maravilhosas, tudo muito mastigadinho, muito didático e interessante, não só o basicão. Ele tem o basicão e tem coisas interessantes. E ele tem dicas práticas para andar na cidade. Então ele fala, salte na linha do metrô, pega a linha do metrô tal, salte na estação tanto, vai na rua não sei qual. E aí ele fala especificamente das coisas legais que tem na rua, do lado do cafezinho tem essa lojinha que é legal, eu gosto muito. E adoro Melhores Destinos porque tem sempre promoção de passagem, isso não faz mal a ninguém. E também porque tem dicas bem legais, eles fazem viagem, eu ando acompanhando no Instagram, tá bem bacana, gosto muito dos dois. 9. Qual lugar você recomendaria que seu amigo visitasse? Diga a cidade e o porquê. Gente, aqui no Brasil, ai, tem tanto lugar. Eu amei ter conhecido Trancoso, achei um lugar fofíssimo, com energia boa, lugar bonito, com praias maravilhosas, você come bem. É um pouco carinho, eu achei também, mas eu recomendaria muito. E lá perto de Trancoso tem uma cidade que eu passava férias quando eu era menor, que se chama Cumuruxatiba, que eu também recomendaria muito. É outro estilo, também rústico, mas bem menos badalado do que Trancoso. E assim,
praias incríveis, calmíssimas, porque tem uma barreira de corais, então não faz muita onda. É sossegado, gostoso e, enfim, eu amava ir pra lá. E também Rio de Janeiro, porque, enfim, é uma cidade realmente maravilhosa, então eu aconselharia as pessoas a irem lá. Se fosse pra sugerir a um amigo pra ele viajar pra um lugar fora, eu sugeriria... Ai, eu amei fazer a costa da Califórnia toda de carro, foi delicioso. Tipo, eu amo os Estados Unidos, a costa leste, mas a costa leste é completamente diferente, um país completamente diferente e igualmente interessante e lindo, 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 lindo. Então eu recomendaria uma viagem de carro pela Califórnia. Pra finalizar essa primeira parte, a primeira tag no nosso vídeo, a 10ª pergunta. Você está partindo amanhã, dinheiro não é um problema. Onde você gostaria de ir? Gente, vários lugares. Porque viajar é demais, né? Então, assim, se eu não tivesse problema pra fazer uma viagem, não tivesse problema de dinheiro, pra fazer uma viagem top, 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 eu queria muito, assim, dentro do Brasil, ir pra Bonito, ou aqueles lugares em Pantanal, mas um lugar que eu não tivesse que me preocupar, eu pudesse pegar o melhor hotel pra ter a melhor experiência e fazer os melhores passeios e tudo. Se fosse pra fazer fora, eu ando meio obcecada com Cartagena, San Andrés e todas as outras cidades e ilhas ali ao redor do Caribe, então eu certamente partiria pra lá. Agora que eu finalizei essas 10 primeiras perguntas, vamos para as outras 11 perguntas da outra tag que chama viagem, tag viagem. Então vamos lá. Você gosta de viajar? Eu amo, gente. Gostar é pouco e eu não conheço ninguém que não goste. Me chamou pra ir pra esquina, eu tô indo, eu acho demais. 2. Suas viagens são a trabalho ou a lazer? A maioria das minhas viagens ainda são a lazer, mas acontece que toda viagem de lazer também vira conteúdo pro blog, vira conteúdo aqui no canal, com vlogs e tudo, Instagram, Snaps e blá blá blá. Então nunca é só lazer, mas digamos que o objetivo principal é lazer e eu transformo isso em conteúdo pro blog. 3. Para quais lugares já viajou? Tá, dentro do Brasil, já fui para Rio de Janeiro, São Paulo, Amazônia, vocês lembram disso, eu compartilho aqui no blog, Recife, Fortaleza e sul da Bahia, que envolve Trancoso, Cumruxativa, as outras dicas que eu dei antes. Eu acho que é isso, eu não conheço o sul e eu gostaria muito de conhecer. Fora do Brasil, eu já fui aos Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Itália, Portugal e Austrália. E eu tenho 1000 outros lugares pra conhecer. Em 4, conte sobre a melhor viagem que você fez. A melhor viagem que eu fiz envolve, tipo, 2 fatores pra eu eleger ela a minha melhor viagem. Uma porque eu conheci Londres, que é uma das cidades que eu mais amo na minha vida. Eu tava fazendo intercâmbio na Espanha e aí ao final do meu período eu fui encontrar com minha família em Paris e logo depois a gente foi pra Londres. E tipo, eu não esperava nada de Londres, eu nem entendi porque tinha Londres no roteiro, mas eu me apaixonei pela cidade, achei maravilhosa, incrível, culturalmente riquíssima, bonita, organizada, e eu ainda peguei dias de sol em Londres. Eu acho que só peguei 1 ou 2 dias de chuva, o que foi muito inédito. Além disso, essa viagem foi a última que eu fiz com a minha mãe antes dela morrer, e eu lembro muito que eu cheguei de intercâmbio pra encontrar com eles em Paris. E aí eu encasquetei, eu não sei se tava com a mente de intercambista ainda, e eu encasquetei que eu ia pro aeroporto, comprei uma passagem pra algum aeroporto mais distante, eu já não lembro o nome, e não quis pegar táxi, porque eu achei que ia ficar muito caro e, enfim, já tinha, meu pai e minha mãe já tinham gastado muito com meu intercâmbio, enfim, e eu falei, não, vou me virar, e aí me virei errado. Eu fui parar no meio de um lugar, peguei um ônibus, sei lá, pra uma estação e a estação tava fechada, já não chegou nem perto do destino que eu precisava. Eu achei que ia ser central, fácil de seguir de lá de táxi, né, pra economizar, não fazer o trajeto todo de táxi, mas não foi. Eu consegui um taxista que fez o maior terror, ele, você sabe que eu tô aqui, você deu sorte comigo, não sei o que, enfim, porque morrendo de medo. Mas a parte especial da viagem é que eu lembro muito claramente de minha mãe andando, eu chegando no hotel, ela tava andando, tipo assim, em zigue-zague, sabe, parecendo pinball, de um lado pro outro, esperando eu chegar, cruzado os braços, assim, nervosa. E quando eu cheguei, ela fez, filha! E eu tenho... vou dar vontade de chorar. Eu tenho muita memória dessa viagem por conta de momentos assim. Foi a última viagem que eu fiz com minha mãe e eu lembro muito claramente da felicidade, da ansiedade que ela tava pra eu chegar e, sei lá, marcou tudo, sabe? Foi somando tudo um pouquinho. Eu tinha conhecido Paris um pouco antes com as amigas
E aí eu conheci Paris novamente com os meus pais e outras experiências, você vai em outros restaurantes, enfim. Foi uma viagem incrível do início ao fim. 5. Agora fale sobre a sua pior viagem. Gente, eu não falei que eu conheço Minas Gerais, né? Nas minhas listinhas de lugares do Brasil. Eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, e eu fui fazer uma viagem com 2 tias minhas. Minha mãe não foi, enfim, fui eu, meus 2 primos e minha irmã e essas 2 tias. E é lógico, hoje a gente tem história pra contar, até hoje quando a gente reúne a família a gente conta dessa viagem. Mas eu tinha 10 anos, foi minha primeira viagem de avião, então eu tava empolgadíssima. Só que a gente fez aquele interior de Minas Gerais, então Santa Bárbara e todas aquelas cidades históricas. E com 10 anos eu achei aquilo um tédio sem fim. E uma das tias não deixava a gente comer McDonald's, não deixava a gente beber Coca e não sei o que. E eu lembro que eu fiquei, tipo, super mal-humorada, tipo, menina mimada, frustrada, chateada nessa viagem. Mas assim, acho que foi a pior viagem que eu fiz, porque eu tenho que eleger uma pior. Mas acho que fora isso eu não tenho nada, assim, muito cabuloso pra contar, não. Relembre uma situação engraçada que já passou em uma viagem. Teve uma vez que a gente estava nos Estados Unidos, eu, minha irmã, minha mãe, meu pai, Sam, e na época o Paulo tinha um namorado e ele tava morando lá, passando férias lá com alguém da família, não lembro. E aí a gente se encontrou em Orlando e foram ele e minha mãe numa lanchonete do lado do hotel, tipo Wendy's, eu acho, comprar o nosso café da manhã. E aí eles voltaram dando muita risada, tipo, chorando da risada do mico que pagou, porque a gente não sabia que quando você compra o café da manhã já vinha com as panquecas do lado, então a gente pedia um sanduíche tanto, com suco de laranja, panqueca, waffle, não sei o que. Minha mãe queria fazer tipo uma mesa de café da manhã, só que cada pedido desse vinha com 10 panquecas. Então a mulher fazia assim: tem certeza que vocês querem levar esse café da manhã? A gente, com certeza, E aí, resultado, eu tive que colocar a comida toda numa caixa, pagou um maior mico, saiu com a caixa de papelão cheia de comida do restaurante, porque era muita comida. Ela já passou por alguma situação perigosa em uma viagem, que eu me lembre? Não. Quando eu fiz intercâmbio pra Austrália, eu tinha, sei lá quantos anos, era bem novinha, e a gente fez amizade no avião já, com uma menina que saiu daqui, Vanessa, fofíssima. E a gente ficou tipo amiga lá, todo mundo junto. E ela se mudou das acomodações da escola, que era uma escola de inglês, na frente, assim, do outro lado da rua, pra uma casa, pra um apartamentozinho. E aí a gente foi lá visitar o apartamento dela e buzinava, assim, tinha o nome do apartamento dela, aí você tinha que buzinar no interfone. E eu e minha irmã lá, apertando, ninguém atendia, apertando, e ninguém atendia. Eu falei, ela disse que tava em casa, que louco. Sai um homem de dentro da porta, e eu falei, que legal, ele veio abrir pra gente, né, sei lá, o vizinho ouviu e veio abrir pra gente. Só que ele já estava muito chateado com os moradores desse apartamento, que, enfim, eram outros brasileiros, faziam muita festa e tal. E a gente, quando apertou, na verdade, o interfone, eu tava apertando no meio, e quando eu apertava no meio, eu buzinava as 2 casas. Então, provavelmente outras pessoas já tinham feito isso. Aquele homem estava irritadíssimo, ele veio gritando. Mas ele gritava tanto que eu comecei a chorar, desesperada. Teve uma hora que deu um rompante, comecei a falar um inglês, assim, fluente na minha... Imagina, primeira semana lá. E ele dizendo que isso era coisa de brasileira mesmo, por isso que você... Tipo assim, muito preconceituoso, foi horrível as coisas que ele me disse. Que isso é coisa de mulher brasileira, por isso que você tem que voltar pro seu país. Um negócio assim, xenófobo, horroroso, misógino, de todo tipo de preconceito junto. Me chamou de tudo quanto é nome, disse que eu era culpada por tudo, que meu país era de, sei lá, de terceira qualidade e gentinha, sabe? Esse tipo de coisa. Eu não lembro os termos, mas eu lembro que eu fiquei... E eu bati boca com esse cara e ele era maluco, né? Depois a gente chamou a polícia, eu chorava loucamente, quero voltar pra casa. E eu lembro de Paula me acalmando e tudo. E o policial falou que ele já tinha histórico de, tipo assim, de bater boca na rua, de agressão e tudo mais. Então, assim, a mim, na verdade, eu tava batendo boca sério com um homem que eu nunca tinha visto na vida, que podia tirar uma arma e me matar do jeito que ele tava. Porque depois ele ainda saiu de casa, viu que a gente ainda tava na frente do apartamento, voltou, falou 1000 atrocidades na minha cara, assim, com o dedo na minha cara, tava a ponto de me bater. Então foi uma situação perigosa e eu imagino como meus pais, do outro lado do mundo, receberam essa notícia. 8. Qual é a viagem que você sonha em fazer?
Então, eu falei de Cartagena, que eu, enfim, Caribe ali, que eu sonho em fazer, mas eu tô muito a fim de conhecer Amsterdã e a Grécia, e talvez fazer as duas coisas juntos, já que é tudo Europa. Fora a Rússia, que eu sou louca pra conhecer aqueles castelinhos, eu não sei os nomes, mas eu acho lindo, tenho muita vontade de conhecer. 9. Você gosta mais de viagens para o campo, praia ou lugares mais urbanos? Eu gosto de lugares mais urbanos, mas eu ando também descobrindo assim uma vontade de conhecer lugares de praia, pra relaxar mesmo, curtir talvez uma boa estrutura de hotel e fazer passeios na natureza e taraná. E o campo é que fica assim na última lista mesmo, porque eu não sou tão amiga da natureza dos bichinhos, eu amo eles lá, longe de mim. 10. Conte-nos como você faz seus roteiros, agência de turismo ou por conta própria. Durante muito tempo, quando eu viajava assim muito com os meus pais, a gente costumava fazer excursão e era muito legal, a empresa aqui de Salvador chamada Happy Tour. E eram excursões divertidas, tipo, não é aquela coisa chata, sabe, de excursão quando você tem 13 anos, que é tudo quadradinho. Eram excursões de adultos, você tinha facilidade de estar tudo resolvido pra você, os bons restaurantes, os bons passeios, você tem um ônibus pra fazer a locomoção, você não precisa se preocupar com nada. Isso era bem bacana e tinha também os opcionais que você podia ir pagando e fazendo caso quisesse, fora os dias livres, que, tipo, te davam liberdade também pra você não ficar daquele jeitinho chato de excursão, era uma excursão legal. E eu amava fazer. Depois, mais velha um pouco, eu comecei a fazer as minhas programações com meus amigos, namorado e tudo mais, eu comecei a fazer viagens por conta própria e eu acho também super divertido e gostoso planejar a viagem, descobrir lugares, e eu gosto de viajar, tipo, com programações. Nessas duas últimas viagens que eu fiz, a de Nova York e a do Chile, eu comecei uma série de livrinhos, eu peguei esses Moleskines, esse Dan já tinha me dado, e eu comecei a anotar as coisas de Nova York. Aí tem aqui, tipo, cartãozinho de restaurante, dicas de passeio pra fazer, tipo, até linha de metrô, gastos que eu tive. Claro, turismo, aí tem aqui, tipo, Top of the Rock, que foi um prédio legal de ir pra poder ver a vista, enfim. Dicas do Brooklyn, e aí eu vou anotando, porque eu comentando com o Dan na viagem que eu tinha muita dificuldade de lembrar depois. As pessoas falavam assim, ah, Marcia, você que já foi em Nova York, me dá umas dicas. E eu tinha dificuldade de lembrar nomes, sabe? Lugares exatos. Aí eu comecei a anotar. Aí ele falou, ah, por que você não faz isso toda a viagem? E na hora que a gente tava tendo esse papo, a gente passou na frente da loja da Moleskine. E ele falou, ah, então guarda esse caderninho pra ser a de Nova York, e eu te dou esse, e ele me deu de presente pra você fazer já a do Chile. E aqui tá guardadinho todas as dicas do Chile também. Tem as pulseirinhas de acesso a Conte Toro, que era a vinícola. Tem Tititi Lelele, que eu escrevi aqui pra começar. E aí fui colocando dados do voo, quanto eu gastei com o ingresso pro Jogo do Brasil, enfim, quanto foi o tour que eu paguei, porque essas coisas as pessoas perguntam, né? Dicas de restaurante, tem vários aqui. Uns que eu fui, os que eu não fui, os bares, enfim. Desse jeito eu consigo organizar e lembrar, podem pedir dicas que agora eu vou saber falar. Última pergunta, você viaja com amigos, familiares ou sozinha? Eu nunca viajei sozinha, não é muito minha cara, eu faço coisas sozinhas, do tipo sair pra jantar ou pra almoçar, se eu estiver sozinha eu saio tranquilamente, vou pro cinema sozinha, mas viajar sozinha não. Então eu costumo viajar ou com o namorado, ou só com o namorado, ou namorado e amigos, ou só com amigas, ou com a família. E enfim, falei um montão, 2 tags, uma só. Eu espero que vocês tenham gostado, madames. Vamos falar sobre viagens. Peguem algumas perguntas das tags, me contem os lugares que vocês já foram. Quem sabe esses lugares que eu disse que eu quero conhecer, vocês já conhecem. Então me deem dicas pra eu ficar mais agoniada ainda pra viajar. Porque a gente volta de uma viagem programando outra, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar. E voltar aqui sempre, porque sempre tem vídeo pra vocês, tá bom? Beijo!